A paz do Senhor. Amém. Amém, igreja. Amém, meus irmãos. Eu e aqui, o Eduardo, irmão Eduardo, vosso irmão em Cristo e a nossa irmã Rosângela, cumprimentamos a igreja do Senhor, tá? Espalhada no Brasil, espalhada no mundo todo. E vamos hoje, que hoje é o dia, mensagem do dia 6 de agosto, período, estamos gravando às 14h55, né? Do dia 6 de agosto de 2026. Vamos meditar, irmãos, na palavra do Senhor. Vamos ver o que Deus, nosso Senhor, fala conosco, né? Nesse dia, nessa tarde graciosa. Vamos ver o que o Senhor fala conosco. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 6. A partir do versículo 1 até o 8. Vamos ler então. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Amém. Aqui nós vemos o profeta Isaías, né? O homem de Deus que foi escolhido pelo Senhor. Aqui nós vemos a sua escolha, né? E a sua consagração como profeta de Deus, para profetizar em Jerusalém, em Judá. Então nós vemos que o seu próprio nome já é interessante, porque o seu nome significa o Senhor é salvação. E é semelhante aos nomes de Josué, Elias e Jesus, porque o nome de Jesus significa Deus salva, o Senhor salva, Yahvé salva. Significa o Senhor é salvação também, o Salvador da humanidade, Jesus. Então nós vemos que o livro do autor, que é o Isaías, e ele profetiza, né, logo bem depois, mas é claro que vemos a sua escolha para ser profeta. Em que época que foi isso? Foi no ano de 739 a.C., antes da queda do templo, né, do templo de Jerusalém, antes de Jeremias. Mais de 100 anos antes de Jeremias, nós vemos aqui Isaías já era profeta, quando chamado por Deus para profetizar no ano da morte do rei Uzias, cerca de 739. Isaías foi contemporâneo também de Oséias e Miqueias. Ele foi da mesma época. É tradicionalmente aceito que ele tenha morrido sobre o reinado de Manassés, do rei Manassés, cerca de 695 a 642 a.C. Ele foi, o seu tipo de morte, ele foi cortado pelo meio com uma serra de madeira, ele foi serrado ao meio. Está descrito lá em Hebreus, no capítulo 11, 37. Assim morreu Isaías. Então vamos meditar um pouco, irmãos.
Aqui diz no 1, e vi também ao Senhor, ou seja, visão de um jovem. Ele era jovem na época, quando foi chamado pelo Senhor, ele ainda era muito jovem, Isaías. Não é? E ele também se casou depois, teve 2 filhos, mas ele ainda era jovem nessa época. Então o Senhor aparece a ele numa visão. Ele fala, eu vi, não foi sonhos, visão. Você está acordado e você vê a visão. Deus transmuta, ele te leva e te mostra visão, como foi no caso de João, quando estava na ilha de Patmos também. Foi visões do Apocalipse que ele teve também. Semelhantemente foi com Isaías. E ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha só, Deus, ele está nas alturas. Deus, ele está alto, ele está acima de nós. A grandeza dele é imensa. Nós não podemos alcançá-lo. Se ele não vir a nós, nós não podemos ir a ele. Então Isaías foi semelhante desta forma. Então ele viu, Deus levou ele para que ele pudesse ver. Ele não tinha capacidade de ir até Deus, mas Deus veio até ele e mostrou essa visão. E ele viu no 2 serafins, que tinham 6 asas e que voavam. No 3 também aqui está dizendo que e clamavam uns aos outros os serafins. Serafins são uma espécie de anjos, né, poderosos, que estão ao alto do trono de Deus. E eles clamavam dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, que palavra maravilhosa aqui, né, no 3. Porque quando nós queremos nos aproximar da divindade, nos aproximar de Jesus, de Deus, é necessário que nós tenhamos o cuidado de nos santificar, de nos purificar, de deixar, de tirar as nossas vestes sujas e vestir vestes brancas, limpas, purificadas. É até uma mensagem para os dias de hoje. A igreja hoje precisa se purificar, porque ele é santo. Sede santos como eu sou santo, diz a palavra de Deus. Então Jesus é santo, o Pai é santo, o Espírito Santo é santo. E nós devemos ser imitadores de Paulo, como ele foi de Cristo, que Cristo é santo. Devemos ser santos. O 4 diz, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. Quando Deus aparece, tudo como um terremoto se move, se moveram os umbrais da porta, como se fossem as colunas, os umbrais das portas do templo de Deus lá no céu, se moveram, né? E ele ouviu a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça, a fumaça que é Shekinah, a glória do Senhor, a glória de Deus, que apareceu no tabernáculo, a Shekinah, a glória, encheu todo o tabernáculo, encheu também o templo, lá na frente, quando for edificado o templo, vai se encher da fumaça de Deus, do poder de Deus. Significa que Deus está ali, a presença de Deus está ali, naquele santuário. 5, nós vemos aqui, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Olha só. Então aqui o profeta Isaías, vendo tudo aquilo, ele clamou, ai de mim, porque todo mundo, desde antes de Moisés, quando pensava em alguma aparição de Deus, temia, pensava que ia morrer, porque nenhum homem pode ver a Deus e permanecer vivo, por causa do pecado, ele é consumido. Então por isso ele temeu, Isaías ficou com medo quando ele viu aquilo. Ele falou, pois estou perdido, não há esperança para mim. Ele certamente achou que iria morrer. Por que isso? Porque ele mesmo responde no texto, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha só, meus irmãos. Então, que bonito, né? Quando Deus aparece para você, quando você reconhece que você precisa se arrepender dos seus pecados, que você é impuro, que você tem os seus lábios impuros, que o teu povo, a tua família, quem está ao teu redor precisa de salvação, porque os seus lábios precisam ser purificados, precisam ser salvos, precisam da graça de Deus, da misericórdia, precisa do sacrifício de Jesus, não é?
porque nós temos lábios impuros. E toda a humanidade tem, porque todo homem pecou e destituído fora da graça de Deus, da glória de Deus. Não é? Porque ele viu o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nós vemos Deus, temos que nos purificar, reconhecer que somos pecadores. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Então, um dos serafins, uma das criaturas celestiais, voou até ele, trazendo com uma espécie de tesoura, e tinha uma brasa viva que foi retirada do altar, lá no céu, no altar do Senhor lá, e tocou os lábios de Isaías e purificou os lábios dele, e todo o seu pecado foi expiado. Essa brasa que estava na tenaz, foi trazido, que veio do céu até Isaías, simboliza Jesus Cristo. Ele é essa brasa viva de Deus que foi trazida lá do altar de Deus e que toca os lábios de Isaías e purifica e coloca as palavras do Senhor na boca, nos lábios de Isaías, para ele profetizar as nações. Olha que maravilhoso! Deus, quando chama você, ele te prepara. Pelo sangue de Jesus somos salvos, somos purificados de todo o pecado. É o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus nos salva. Este é o significado para nós, que palavra maravilhosa, não é? E depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui está um chamado mundial para todos nós, não é? Queria começar com Jesus Cristo e começou a chamar um discípulo após outro, e eles começaram a vir. Jesus chamou: segue-me. Jesus também diz a você: vem e segue ele. Igreja, continue seguindo Jesus, não pare, vá firme nesta caminhada. Porque a quem enviarei? Precisam de missionários, de pessoas, de homens, de mulheres que façam a obra do Senhor, que vão buscar o pecador caído, perdido no lamaçal do pecado, e que venha buscar ele para Jesus, trazer ele para a casa do Pai. Precisamos nos movimentar, a igreja é feita de dentro para fora, nós temos que ir até as portas do inferno lá fora. Fomos, né, comissionados pelo grande rei para trazer a mensagem para o mundo caído e pecador, o mundo que precisa de Deus, que está com seus lábios impuros, que estão no pecado e precisam do Senhor Jesus para ser salvos. Que palavra maravilhosa! Deus nos chama, Deus te chama, meu amigo, minha irmã, meu irmão que está me ouvindo através dessa tela aqui nesta tarde. Deus chama, Deus comissiona você. Vá aos quatro cantos e anuncie a palavra de salvação, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que ele venha, porque Jesus, nosso glorioso Senhor, está voltando. Falta pouco tempo, ele vai vir buscar a tua igreja, meus irmãos. Esta é a mensagem de um chamamento, que Deus chama você, Deus chama eu, Deus chama os anjos, Deus chama todos nós para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Ele chamou Isaías está com o Senhor, cumpriu a sua missão, hoje é você. Você é o Isaías, você, irmãs, é o Isaías de Deus. Ele nos chama, nos conclama a irmos às nações e pregar o seu santo Evangelho. Amém, irmãos? Que Deus fale melhor aos seus corações e que a nossa irmã agora vai dar, nossa irmã Rosângela, as palavras finais, amém? Amém. A paz do Senhor. Como diz o irmão Eduardo, né? Não precisamos ter muito ensinamento, mas basta você ter uma Bíblia, um celular, um aplicativo da Bíblia, você lê um versículo com uma pessoa, que nem nós estamos fazendo, né? Eu estou aprendendo ainda, né? Mas você passar uma mensagem, ou até pelo WhatsApp, para outra pessoa, uma amiga, alguma coisa. Às vezes aquela pessoa, naquele momento, está precisando, às vezes a mensagem, pode ser que você não sabe, mas você, às vezes, pode ser usado pelo Senhor.
E Jesus, ele escolhe as pessoas totalmente diferente do que nós imaginamos, né? Hoje em dia, por exemplo, empresas, que nem um modelo mesmo. O modelo tem que ter uma estrutura magra. Eu tava vendo uma menina ontem no filme, né? A menina é bem magra e que chegava os ossos saia para fora, mas um rosto perfeito, né? Um rosto bem centradinho, fininho, né? Bonito. Então são escolhidos esses modelos, né? No mundo aqui, né? O mundo nosso, né? Mas Deus não está olhando aquela pessoa perfeita por fora. Deus está olhando o interior dela, o coração dela. Então Deus, quando escolhe, Ele não está olhando quem é rico ou pobre ou não. Ele vai capacitar aquela pessoa que está lá embaixo, que às vezes não sabe. Tem um testemunho de uma irmã, eu quero... depois eu vou ver o nome dela para passar. Que ela falava no testemunho dela, uma senhora de 104 anos. Ela viveu a vida inteira dela, ela passou várias coisas, situações assim, de misérias, né? De dificuldades com o filho e tudo, mas ela não desistiu. E o mais bonito dela, que ela falou que nunca foi uma escola, ela não teve oportunidade, porque ela trabalhava na roça, de nova. Era junto com os pais, depois para ajudar a sustentar a família. Então ela não teve a oportunidade de ir numa escola estudar, ou pelo menos fazer até o 4º ano para aprender a ler. Não teve. Mas ela conseguiu, ela pegou a Bíblia e foi tentando e orando todo dia. Ela falou que foi orando e jejuando, pedindo a Deus. E Deus deu capacidade para ela ler a Bíblia. Isso é maravilhoso, o testemunho dela. Uma senhora de 104 anos. Infelizmente, eu soube ontem, né, que ela faleceu, né? Eu esqueci o nome dela neste momento, uma senhorinha. Mas é um testemunho, então, muito bom, maravilhoso. Porque se Deus tem capacidade de fazer isso, uma pessoa de idade não conseguia ler. Depois ela começou a pregar em redes sociais, e ela pregou até os últimos dias dela, da vida dela, e ela falou que não desistiu, e ela conseguiu aprender a ler. Então, se a gente tiver força de vontade, pedir para Deus e pedir que Jesus Cristo ajude nós, o Espírito Santo, nós seremos salvos também, e podemos salvar outras pessoas também, levando o testemunho, levando a palavra de Jesus Cristo, né? E é isso que eu deixo para vocês, a mensagem, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos orar um pouco, né? Amém. Pela Vamos, palavra. então, irmãos, orar pelo final, né? Você recebe esta palavra que foi falado. Deus hoje, Jesus chama você. Glória. E a palavra foi falada ao seu coração. Oremos, Sim. então. Senhor, em nome de Jesus, oramos Sim. agora, Senhor, agradecemos, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor falou aos nossos corações, Jesus. Muito obrigado. Senhor. Esta pessoa que está do outro lado, abençoe a sua vida. Senhor, cura as suas enfermidades. Abençoe, resolva, Senhor, as coisas que precisam ser resolvidas. Sim, que eu te Senhor. peço, ó Deus, esteja com ela agora. Ó Senhor, chame ela para a tua obra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Jesus.